Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo do especial Tulip feito pela UMP Cabo. Hoje o tema é sobre a expiação limitada. É o terceiro tema da doutrina da graça, terceiro ponto. O presbítero Sandro ele está aqui, nosso convidado de hoje, e vamos conversar um pouquinho com ele sobre isso. Graça e paz, Felipe. Amém. Como é que você está? Tô melhor, graças a Deus. Pronto, eu quero que o senhor comece introduzindo a expiação limitada de acordo com os dois últimos pontos que a gente falou. Já que todos os pontos da doutrina da graça, um complemento lógico do outro, aí o senhor explica depravação total, depois eleição incondicional e depois, que é o tema de hoje, expiação limitada. Como você falou, Felipe, os 5 pontos do calvinismo, eles têm uma relação muito íntima, uma coerência lógica. Para a gente entender bem a ideia da expiação limitada, a gente tem que compreender o que significam os 2 primeiros pontos do calvinismo. Sobre a depravação total, a nomenclatura depravação total às vezes pode trazer uma ideia errônea, equivocada para algumas pessoas. Em que sentido? O homem ele não é tão depravado quanto ele pode ser. Mas em que sentido, então, ele é totalmente depravado? O homem ele é totalmente depravado em toda a sua extensão. Não é em intensidade, mas em extensão. Isso quer dizer que não há uma única parte do ser humano que não tenha sido tocada pelo pecado. Então, a ideia de extensão é aqui. É toda a extensão do ser e toda a extensão da espécie humana. Isso quer dizer que o homem ele é pecador em toda a sua essência e o homem ele é pecador em todas as suas gerações, tá? Então a ideia de depravação total quer dizer isso. A eleição incondicional ela também é uma sequência lógica. Por quê? Uma vez que a Bíblia trata o ser humano na condição de um ser caído, pecador, e que nós somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, e cumprindo-se o que Deus havia falado a Adão, que morrendo morrereis, né? Se do fruto comeres, morrendo morrereis. Então a ideia é que o homem ele não só morre fisicamente, mas ali naquele momento em que ele transgride a lei de Deus, o pacto com Deus, então o homem ali ele morre espiritualmente, perdendo assim a capacidade de responder à misericórdia, à graça de Deus. Então, a eleição incondicional, ela parte da premissa de que o homem é um pecador totalmente depravado, que não tem condições espirituais de responder ou de poder garantir pelo seu próprio mérito, pelas suas próprias forças, a sua salvação. Ou seja, o homem ele não tem méritos diante de Deus. Se houvesse a possibilidade de um homem ser salvo pelo seu próprio mérito, então não seria necessário que Cristo viesse pagar a ofensa. Questão lógica. Se eu posso pagar essa ofensa, qual a necessidade de Cristo? A expiação limitada, eu vou ler aqui o material do e-book que eu estou editando, e eu defino ela da seguinte forma. Assim como a depravação total, às vezes a palavra expiação limitada pode também passar uma má impressão e uma má interpretação do que o calvinismo entende por expiação limitada. Quando nós falamos em expiação limitada, nós não estamos dizendo que a morte de Cristo, a expiação realizada por Cristo, não poderia salvar toda a humanidade, não seria suficiente. Pelo contrário, a expiação feita por Cristo, ela é suficiente para salvar toda a humanidade. Contudo, por motivos que a Sagrada Escritura não nos revela, ele morreu, ele expiou o pecado dos seus eleitos. Então, Jesus, ele não morreu por uma possibilidade de uma expiação do seu povo. Ou seja, ele não morreu para possibilitar a salvação. Ele morreu efetivamente para salvar. E ele morreu para salvar quem? Os seus eleitos. Uma coisa que a Bíblia deixa bem claro em diversos textos. Tá? Então, ela é limitada em que sentido? Ela não é limitada no sentido em que não há potencialidade na expiação para salvar toda a humanidade. Se assim fosse o desejo de Deus, toda a humanidade seria salva pela expiação de Cristo. Contudo, a Bíblia nos revela que a expiação ela foi realizada em favor dos eleitos de Deus. E ela foi eficaz. Então, como o senhor falou, a expiação limitada
não é para tirar o poder ou limitar o poder do sacrifício de Jesus, mas sim limitar o propósito do sacrifício. Ela é limitada porque ela foi direcionada a um grupo específico. Já que a gente começou sobre o assunto da potencialidade ou a eficácia do sacrifício de Jesus, aí o senhor fala a diferença entre a visão arminiana, da época do Sínodo de Dort, que a gente conversou no primeiro vídeo, e a visão calvinista sobre a expiação de Jesus. No e-book que eu estou editando, eu fiz uma diferenciação aqui bem lógica, e eu vou ler, que eu acho que vale a pena ler uma parte, um trecho, onde eu faço essa distinção entre a diferença do posicionamento arminiano e calvinista. Minhas palavras são as seguintes: o arminianismo ele defende que Cristo possibilitou a salvação. Veja só, a palavra que eu estou usando, ele possibilitou. Ele não garantiu a salvação. É uma possibilidade. Na cruz, Cristo teria morrido em favor de todos, mas não teria efetivamente salvo ninguém. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai, no decorrer da conversa, mostrar que não procede, que a expiação de Cristo ela foi uma expiação vicária e que Cristo ele não se entregou somente para possibilitar a salvação, mas para efetivamente salvar. Tá? Aí eu prossigo. Nessa perspectiva arminiana, embora o valor da dívida tenha sido pago, contudo, só serão salvos aqueles que, utilizando seu direito, seu mérito, recebem a graça salvadora. Resumindo, em última análise, isso significa que Cristo certamente derramou seu sangue inutilmente, pelo menos por alguns indivíduos que tendo recebido a oferta da graça, simplesmente o rejeitaram. O posicionamento arminiano ele vai chegar a uma conclusão muito lógica. Cristo quis salvar todos, ele morreu possibilitando essa salvação, contudo, ele não vai conseguir efetivar o seu desejo. Por quê? Porque isso vai depender da vontade humana, do homem querer ou não ser salvo. E aí, de fato, você falou sobre a questão do Sínodo de Dort, e se a gente for voltar um pouco a mais na controvérsia entre Agostinho e Pelágio, a ideia é de que o homem ele pode responder por suas próprias forças, ele responder positivamente a Deus. Tá? Só que a Escritura ela depõe contra esse posicionamento. Por outro lado, o posicionamento calvinista diz o seguinte: Cristo pagou de forma objetiva. Observem que o posicionamento arminiano eu coloquei o quê? Que Cristo possibilitou. Nós não, nós cremos que ele pagou de forma objetiva e eficaz pelas ofensas cometidas contra Deus. Não só possibilitando a salvação, como afirmam os arminianos, mas eficazmente salvando. Jesus ele pagou e de fato salvou. Por esse motivo se diz que a expiação é limitada. Cristo se entregou de forma objetiva para salvar os eleitos de Deus. Tá? Então, a definição de expiação limitada desemboca nessa verdade, em que Cristo morreu objetivamente para salvar os eleitos de Deus. E ele, de fato, salvou. Ele não só possibilitou a salvação. Pronto. Então, a visão calvinista é para dizer que o sacrifício de Jesus é perfeito e objetivo para um certo grupo de pessoas serem efetivamente salvas. E a visão arminiana é dizer assim: Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, aquelas que viveram, aquelas que vão viver, foi para todos, e então ele deu esse potencial de salvação. Então, se você desejar ser salvo, então você vai ser salvo através desse sacrifício que ele fez, mas você também pode dizer que não. E, infelizmente, como o senhor falou, o sangue de Jesus foi derramado em vão para aquela pessoa. Exato. Isso tem uma implicação muito séria, Felipe, na hora do juízo eterno. Porque o indivíduo ele vai ter a pena sendo cobrada 2 vezes. Uma vez na cruz e uma vez sobre si mesmo. E pelo que eu entendi, isso também mostra que o poder do sacrifício de Jesus não é tão grande assim para salvar uma pessoa, né? Por essa visão. Dá para entender mais ou menos isso. Mas, presbítero, tem alguns versículos da Bíblia, eu vou ler alguns para o senhor, que dá a entender que Jesus morreu por todas as pessoas.
por todo o mundo. Então eu vou ler alguns. Tem João 3,16, que é muito conhecido, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem 2 Pedro 3,9, deixa eu abrir aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então aqui dá a entender que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Se é da vontade de Deus, como a gente viu no vídeo passado, a gente foi escolhido segundo a vontade de Deus. E através dessa vontade vamos ser salvos. Então, se nesse versículo fala que ele quer que todos venham a se arrepender, por que todos não se arrependem? Por que Jesus não morreu por todos? Se é da vontade dele que todos se arrependam. Normalmente, Felipe, existem alguns textos que, assim, ele exige mais da interpretação porque você tem que recorrer aos originais. Outros, esse texto mesmo, ele não é um texto tão difícil de responder. Por quê? Se você observar o contexto dele, ele já traz muita luz. Deixa eu dar só uma lida aqui do início para você entender. Vamos ler ele do versículo 1 ao 13. Então vamos lá. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Uma exortação. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, observe, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Observe que o intuito aqui de Pedro é responder um questionamento que estava sendo levantado com relação à veracidade da pregação da palavra de Deus em si, né? Eles estão questionando a veracidade desses fatos. Aí ele continua. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Ele está falando aqui, obviamente, da criação, do Gênesis, e depois ele fala aqui sobre o dilúvio, no versículo 6, ó. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Ele está se referindo ao juízo. Até o dia do juízo e da perdição dos homens, olha, vê só, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está falando aqui da longanimidade de Deus, tá? Da bondade e longanimidade de Deus. É interessante que esse ditado que ele usa aqui, eu já ouvi alguns comentaristas informarem que a ideia aqui de para o Senhor um dia são como 1000 anos e 1000 anos um dia, é a ideia de que o Sol ele leva um dia para percorrer totalmente a Terra. Lógico que na época eles não tinham esse entendimento de que a Terra percorria ao redor, mas assim, a visão que ele tinha é que o Sol levava um dia para percorrer toda a Terra. Tá? Então ele diz o quê? Que ele faz essa comparação do tempo em que o Sol leva para percorrer, na visão deles, obviamente, a Terra, e o poder de Deus não estando preso aos ferrolhos do tempo. Aí diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Veja só, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se. A que todos ele está se referindo? O texto fala aqui, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Alguns de quem? Convosco, esses a que ele está se referindo, senão que todos venham a arrepender-se, que todos, aqueles a quem ele está se dirigindo. Então, todos aqui é um grupo restrito. Ele não está falando de todos, no sentido do mundo, de todas as pessoas do mundo. Você observou que a coerência dele qual é? Quando você contextualiza o texto,
fica mais fácil para você compreender o que o apóstolo está falando. Alguns se percam de onde? Desses com quem ele é longânimo. Mas o que é que ele quer? Que todos esses com quem ele é longânimo se arrependam. O texto é muito, muito claro, muito simples. É só ler o texto com atenção e não querer enxergar nele uma expiação ilimitada. Mas vamos continuar. Ele ainda dá mais algum detalhe. Aí ele diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aí, olha o último versículo dessa perícope, Felipe. Ele diz o seguinte, ó, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. A chave para entender esse texto é você observar que esses com quem ele diz que Deus tem sido longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, ele é longânimo para com quem? Com as pessoas que estavam recebendo a carta. E ele não quer que quem se perca? Aqueles que receberam a carta. Então, todos aqui não se refere a todas as pessoas do mundo. Tanto que no versículo 13 ele coloca, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nós quem? Ele está se colocando no meio daqueles a quem ele enviou a carta. Ou seja, a esperança não é só dele, mas é uma esperança que ele compartilhou com eles e que é uma esperança de ambos. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 41 e 42. Diz assim, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quando fala nesse versículo, e vários versículos também falam desse termo, Salvador do mundo. Então isso não dá a entender que ele também salva todas as pessoas do mundo? Se você observar, esse texto fala da mulher samaritana, certo? Vamos lembrar o episódio. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por onde? Por Samaria. Então ele diz o seguinte, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, isso era por volta do meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, Jesus estava sozinho com aquela mulher. A resposta da mulher a Jesus é muito reveladora, Felipe. Ela diz assim, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que ela disse isso? Porque existia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Então, na concepção dos judeus, a salvação era para os israelitas. Não existia na concepção dele uma salvação à parte de Israel. Então, quando nós vamos para o versículo que você disse, ela agora está dando testemunho daquilo que aconteceu com ela, da conversa que ela teve com Jesus. Aí ela diz, né? Vou ler aqui a partir do versículo 38. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Veja só, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aí veja só, no versículo 39 está escrito assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Observe que o texto frisa que samaritanos creram em Jesus. E eles creram por quê? Pela palavra da mulher que testificou.
disse-me tudo quanto tenho feito. Que Jesus tinha falado tudo a respeito da vida dela. E no versículo 40 diz, indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos. Ou seja, não é agora só pela palavra da mulher. Agora tinham a presença de Cristo, a certeza daquilo que a mulher havia falado. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ele está se referindo ao que aqui? Essa separação que existia entre os judeus e os samaritanos, e que agora Jesus ele derruba a parede de separação. A gente tem que entender o seguinte, se a gente for ler, por exemplo, em Efésios, a gente vai descobrir que o apóstolo fala que Jesus ele derruba essa parede de separação que há entre os povos. Essa salvação que era, na concepção judaica, só ao povo judeu, agora ela pertence, ou a salvação recebe uma extensão a toda língua, povo e nação. Então ele não está falando aqui em Salvador do mundo a todas as pessoas do mundo sem exceção, mas a todas as pessoas no sentido de quê? De etnia, de nacionalidade, de língua, de tribo, porque o texto ele justamente enfatiza essa rivalidade que existia entre o povo judeu e os samaritanos. Mundo aqui são todas as pessoas do mundo, mas ele está falando aqui a salvação ela não é mais exclusiva de um único povo, mas de todos os povos. Em João 3,16, a gente vai perceber o que, Felipe? A palavra mundo, Felipe, ela pode ser usada em diversos contextos. Tá? Ela é uma palavra polissêmica. Vou te dar um exemplo. Você vai dar uma aula. Você chega na sua classe e pergunta se todo mundo está presente. Isso não quer dizer que todo habitante do mundo está presente dentro daquela sala. Mundo aí, nesse contexto, obviamente, são todos aqueles de um determinado grupo, ou seja, todos os alunos estão na sala, mas a gente costuma usar a palavra mundo de forma mais genérica, para designar todas as pessoas de um grupo específico. Então, veja só, a palavra mundo, a gente pode encontrar ela no sentido de universo material. Se você for lá em Efésios 1:4, Paulo escreveu o seguinte, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que mundo? Mundo material. O mundo como um sistema corrompido. A gente for lá ler em Gálatas 6,14, está escrito assim, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que é mundo aqui? É o sistema mundano, o sistema corrompido. O mundo também pode expressar, Felipe, a ideia da condição humana. Em João 18,36, está escrito assim, o meu reino não é deste mundo, ou seja, não é um reino humano. Mundo também pode expressar o reino de Satanás, João 14,30. Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, ou seja, o reino de Satanás. E o mundo pode também simbolizar os habitantes do mundo. Nesse último uso, ainda pode variar também dependendo do contexto. Então vamos lá, vou usar alguns textos aqui. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Está lá em Lucas 2:1. A gente poderia trocar aqui, convocando toda a população do império, se a gente fosse falar no linguajar mais coloquial, colocaria convocando todo mundo para recensear-se. E todo mundo ia entender que todo mundo aí nesse sentido seria todas aquelas pessoas que faziam parte daquele grupo específico. Então, vamos lá. Porque Deus amou o mundo. A palavra que está lá é cosmon, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, que é João 3,16. O verso 17, você der uma olhadinha lá, ele já diz o seguinte, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pensa direitinho. Versículo 16. Deus amou o mundo e mandou seu Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro, ponto. Todo aquele que nele crê já limita as pessoas por quem Cristo morreu. É uma questão lógica. Então, Cristo não morreu por todo mundo, ele morreu por todos aqueles que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A implicação lógica do texto é essa. Só quem quer encontrar todas as pessoas do mundo aqui é que vai encontrar isso. Agora, se você for para o versículo 17, a expressão ainda fica mais forte, porque ele diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Ou seja, se Deus mandou Jesus para salvar o mundo e para que o mundo não fosse condenado por ele, e o mundo são todas as pessoas do mundo, então não existe mais inferno. Não faz sentido. Até porque, na parte B do verso 17, ele diz, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja as implicações lógicas que isso traz. Primeiro, Cristo morreu, Deus mandou o seu Filho porque amou o mundo. Só que, mesmo amando o mundo, não são todos no mundo que são salvos. Por quê? Só são salvos aqueles que nele crê. Já existe um limite. Aí no versículo 17 a situação piora, porque Deus enviou o seu Filho não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se nós formos acreditar que Cristo de fato morreu por todo mundo, primeiro, todo mundo vai ser salvo. A gente vai cair num universalismo. E segundo, não existe mais inferno. Não tem necessidade do inferno. Cristo morreu por todos. Entendeu? Então, muito aqui, em hipótese alguma, diz respeito a todas as pessoas do mundo. E eu vou contextualizar aqui com um texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 19 ao 21. E Paulo ele diz o seguinte, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Que a criação, o mundo, o cosmos, o universo, ele também vai ser redimido do cativeiro do pecado. E o que é que ele aguarda para ser redimido? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, o próprio universo, o mundo, ele aguarda que os filhos de Deus sejam revelados, porque ele também aguarda ser liberto do cativeiro do pecado, tá? E das consequências do pecado. Há a possibilidade desse texto aqui, né, se a gente pegar, por exemplo, o versículo 16, alguém dizer assim, tá, então é para todo aquele que nele crê. Então basta crer e está tudo certo. Então, se todo mundo cresce, todo mundo seria salvo. Né? Alguém pode querer questionar que a ideia ali está o crer. Aí a gente vai para Efésios capítulo 2, no versículo 8 ao 10. Quem é que crê? O texto de Efésios, Paulo diz o seguinte, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Observe o que Paulo diz. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. A pergunta é, o que não vem de nós? A graça ou a fé? A resposta aqui, Felipe, ela pode parecer até óbvia demais. Numa condição simples, a fé, obviamente, seria o que está próximo do isso, e ela seria ao que o isso se refere. Só que, na língua grega, esse isso aqui é neutro. E tanto a fé como a graça estão no feminino, então eles não concordam em gênero. Então, esse isso se refere ao processo de salvação pela graça por meio da fé. Então, o que é isso aqui que não vem de nós? É a graça ou é a fé? Nem a graça, nem a fé. Mas o processo de salvação pela graça por meio da fé. Então, quem é que crê? Aqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo e que, pela graça de Deus, por meio da fé, recebem o dom para crer. Tá? Então, nem essa tentativa de justificar a questão ali da fé, todo aquele que nele crê em João 3,16, se torna
uma alternativa viável, porque nós temos parâmetro, temos textos bíblicos para provar de que a fé não é algo que vem do indivíduo, mas é algo que é implantado pela própria graça divina.